Olá, tudo bem com você? O tema deste vídeo é caracterização da população brasileira. Vamos lá? Quando falamos em população brasileira, nós vamos notar inicialmente que existem dois conceitos importantes que o aluno precisa ficar atento. O primeiro deles é que a população brasileira ela é marcada por uma miscigenação. E o que seria essa miscigenação? É a mistura de povos, culturas, religiões, é todo esse sincretismo que é característico da população brasileira. Isso começa com a chegada dos portugueses, europeus brancos, que aqui vieram e também contribuíram com a nossa cultura, colonizaram o nosso espaço. Temos também a participação importantíssima em seguida dos negros africanos, que trabalham um ponto importantíssimo da mão de obra do nosso país. Infelizmente aqui foram escravizados e nós temos uma dívida social para com isso. Nós vamos notar também a chegada dos asiáticos, principalmente no início do século XX, que contribuíram também com a sua cultura, com o seu hábito, com o seu costume para a nossa formação étnica e também para a nossa formação cultural. Mas não podemos esquecer que o Brasil, ele também, antes de ser colonizado, já havia o seu povo nativo em nosso território, que eram os indígenas. Então, esta marca dessa mistura, dessa miscigenação, é algo presente e característico da população brasileira. Um outro ponto importante é que, por conta do decorrer dessa história existente no Brasil, nós precisamos criar leis compensatórias ou projetos compensatórios para esta população, porque infelizmente os seus espaços foram ocupados ou então nós tivemos uma exploração indevida de povos importantes do Brasil. Peguemos, por exemplo, o caso dos indígenas, que representam o povo nativo brasileiro, mas que foram dizimados e tivemos muitas mortes no decorrer da nossa história em relação a esses indígenas. Então hoje, a Constituição brasileira ela é muito clara em nos mostrar que se eu tenho uma tribo indígena utilizando um determinado espaço para a manutenção da sua cultura, do seu hábito, do seu costume para a subsistência, essas terras são demarcadas continuamente. São as chamadas terras indígenas, é uma garantia constitucional. O mesmo acontece com os negros do Brasil, que infelizmente foram escravizados e tiveram toda uma história que infelizmente foram subjugados pela sociedade. Hoje, nós temos várias políticas compensatórias. Uma delas é o que nós chamamos de comunidades quilombolas. Se eu tenho terras de ex-escravos, onde eles praticam nesta terra, nessa propriedade, áreas para subsistência e que também mantém a sua cultura, nós vamos notar então que essas terras merecem ser demarcadas e eles têm direito a essa posse. São as chamadas comunidades quilombolas. No Brasil, nós vamos notar que o maior percentual de negros se encontra no Nordeste, porque eles chegaram ao Brasil principalmente para trabalhar nas atividades canavieiras. O ciclo da cana ele ocorre principalmente no Nordeste do Brasil. Nós vamos notar que os brancos se localizam em maior percentual aqui no Sudeste e Sul do país. Por outro lado, nós vamos notar que a população indígena ela está localizada principalmente na região norte do país. E os pardos, justamente a mistura desses povos, mostra-se principalmente no centro-oeste e também com um grande percentual nas outras áreas do Brasil. Hoje os negros representam uma parcela significativa da população e por isso que essas medidas compensatórias necessitam ser adotadas por conta de todo esse processo histórico que envolve os negros no Brasil. Um outro ponto importante, quando nós falamos da caracterização da população brasileira, diz respeito ao espaço que a gente ocupa e também diz respeito à população existente no país. E aí envolve outros conceitos importantes, como eu te alertei no começo do vídeo. Dois conceitos, povoado e populoso. Às luzes do que nós podemos observar no Brasil, nós vamos notar que o nosso país ele ocupa 2/5 posições importantes. A primeira quinta posição é justamente o fato do Brasil possuir
202 milhões de habitantes. O que significa isso? Que o Brasil ele é o quinto maior país em quantidade de habitantes. Ou seja, tem muitos habitantes? Sim. Então o Brasil pode ser considerado um país populoso. Por outro lado, o Brasil ocupa uma quinta posição também de destaque em relação ao seu território. Nós possuímos a quinta maior área do mundo, a quinta maior área territorial. Se eu pegar aquela quantidade de população, 202 milhões de habitantes, dividir por 8,5 milhões de habitantes, eu terei a densidade demográfica ou população relativa. E a densidade do Brasil ela é de 23, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é alto ou é baixo? É baixo. A média mundo é de 45, 46 habitantes por quilômetro quadrado. Então o Brasil ele é considerado um país pouco povoado. Então populoso, o número total de habitantes. Povoado, a população relativa, a densidade demográfica. Nós vamos notar que a maior parte da população brasileira ela está localizada na faixa litorânea e localizado também no centro-sul, por conta do processo de colonização e desenvolvimento econômico. Por outro lado, nós vamos notar que as faixas interioranas elas são verdadeiros vazios demográficos. Um cuidado especial que eu preciso notar em relação a essa distribuição da população é que o Brasil ele é um país que apresenta agora, nesse momento, um novo processo dinâmico migratório no país, onde eu tenho muita população que está saindo do sul em direção ao centro-norte. É a chamada nova fronteira agrícola. Na FUVEST 2017, caiu uma questão perguntando na segunda fase se justamente esta mudança territorial representava uma mudança da tendência da ocupação brasileira. É claro que a densidade demográfica, como você pode observar, no Brasil ela é muito elevada nas regiões centro-sul e também no litoral. Mas, por conta desse novo progresso migratório, dessa nova evolução migratória, nós vamos notar que sim, essa tendência de ocupação ela pode mudar. Não vamos dizer que a tendência da densidade demográfica em valores deverá mudar num curto espaço de tempo. Mas a tendência de ocupação, que historicamente sempre esteve associada a uma região, de fato ela deve mudar sim no Brasil. Então estas são as características principais da demografia da população brasileira e que merece uma atenção especial sua para o vestibular. Valeu? E aí, gostou do nosso vídeo? Então dá um like aqui. Já é inscrito no nosso canal? Não? Então se inscreva para que eu possa continuar ajudando você na busca pela vaga das principais universidades e faculdades do país aqui no Geografia para Vestibular com o Professor Brito. Valeu!